Fala galera, beleza? Professor André aqui com mais uma aula aí para vocês. Hoje vamos falar sobre radiciação, beleza? Sobre raiz quadrada. Alguns conceitos aí que vocês já viram de raiz quadrada nos anos anteriores. Então vamos aprofundar isso um pouquinho hoje, tá? Bom, esse aqui que vocês estão vendo é o símbolo da raiz quadrada, ok? O que está dentro da raiz quadrada é chamado, esse símbolo aqui que eu estou falando, tá? Eu falo e depois eu rabisco, ó. Ok? O que está dentro aqui é chamado de radicando, o que está lá em cima é chamado de índice, e o que está aqui fora é chamado de radical, ok? Então, tem alguns nomes para isso aí, certo? Não vamos esquecer. Bom, então só recordando aí, então, tá? Então, a gente vai ver nosso primeiro caso, que é o índice quando o n é par, índice par. Quando eu falo em raiz quadrada, galera, ó, raiz quadrada, significa que eu tenho um 2 aqui, tá bom? Por isso, uma raiz quadrada. Então, não preciso ficar colocando esse 2. Acima do 2, sim, que aí vem a raiz cúbica, a raiz quarta, ok? Então, toda vez que a raiz estiver sozinha, é uma raiz quadrada. Significa que meu índice é 2, certo? Bom, então vamos lá. Raiz quadrada de 16. Eu tenho que pensar no número vezes ele mesmo que dá 16. 4. Fácil. Vou colocar lá 4. Pois o inverso aí é a potência, 4 elevado ao quadrado, é 16, que é 4 vezes 4. Beleza. Raiz quarta de 625. Pô, professor, aí você pega pesado. 625, então a gente vai aprender a tirar raiz pela fatoração. E por fatoração, primeiro eu vou relembrar os números primos. Então, o que são números primos? São números divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, vou pegar alguns exemplos aqui para vocês, tá? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Opa, chega, né? Bom, professor, 9 não é primo? Não, 9 não é primo. Por que 9 não é primo? Porque 9 dá para dividir por 1, por 3 e por ele mesmo. Eu tenho 3 divisores. E os números primos implicam em dizer que eu tenho apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Beleza. Então, vou pegar o 625, vou colocar ele aqui, ó. 625, vou fatorar ele pelos números primos. Antes de fatorar, eu vou para algumas regrinhas. 625, será que é divisível por 2? Aí eu vou olhar o último algarismo. É 5. 5 é divisível por 2? Não. Então eu já sei que não é divisível por 2. Regras, tá? 625 é divisível por 3? O que eu vou fazer? Vou somar os algarismos, tá? 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 é divisível por 3? Não, né, galera? Então não é divisível por 3. Vou para o próximo número primo, 5. 625 é divisível por 5? Então o número é divisível por 5 quando termina em 5 ou em 0. Terminou em 5. Ah, então eu já sei que é divisível. Aí eu vou lá e faço a divisão. 625 dividido por 25 dá 125. Ok? Terminou em 5 de novo, então dá por 5. Então vai dar 25. Terminou em 5 de novo, então dá 5. 5, 5, 1. Ok? Ó, olha o que eu vou fazer, hein? Ó. Aí, como é raiz quarta, eu tenho que deixar esses números aqui em forma de multiplicação, em forma de potência elevada à quarta. Aqui deu certinho, né? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é 5 elevado à quarta. Certo? E eu já tenho minha resposta que é 5. 5. Ok? Porque 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 dá 625. Então, vamos lá. Pois 5 elevado à quarta é igual a 625, certo? Beleza. Então, vamos lá. Raiz sexta de 64, não sei. Então, vamos fatorar o 64 também. Então, 64, vamos lá. Terminou em número par, então já sei que dá para dividir por 2. 64 dá 32. Terminou em número par, então eu sei que dá, vai dar 16. Terminou em número par, então eu sei que dá, vai dar 8, ó, a divisão. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. Dá para dividir por 2, que dá 2. Dá para dividir por 2, que deu 1. Certo? Então aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Já deu certinho, ó. 2 elevado à sexta. Isso significa que a raiz sexta de 64 é 2. Pois 2 elevado à sexta é igual a 64. Beleza, galera? Então, se eu tenho uma raiz quadrada, é ele vezes ele mesmo.
Se eu tenho uma raiz cúbica, é ele vezes ele mesmo. Se eu tenho a raiz quarta, é ele vezes ele vezes ele vezes ele mesmo. E assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Bom, aí agora algumas observações aqui, ó. Se o radicando for negativo e o índice um valor par, não existe solução. Então vamos lá. Raiz quadrada, ok? Então tem um índice aqui que é 2, ó. 2 é par. Eu vou olhar lá dentro. Sinal negativo, não existe solução no conjunto de números reais. Por que que não existe? Porque, ó, vamos imaginar que você falasse que a raiz de menos 16 é menos 4. Faz o inverso. Menos 4 vezes menos 4. Não é ele vezes ele mesmo? Menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. Dá positivo. Então, não existe a raiz quadrada negativa dentro do conjunto dos números reais, ok? Ou qualquer raiz de índice par. Então, dá uma olhada aqui, ó. 4 é par, 6 é par. Então, não existe definição dentro do conjunto dos números reais. Beleza? E uma observação importante aqui, eu vou até fazer aqui, ó. Menos. Quando o menos está lá fora, é diferente quando o menos está lá dentro. Por quê? Porque aqui, ó, eu conservo o sinal e tiro a raiz quadrada de 9, que é 3. Ok? Já aqui não dá para fazer, porque o índice é par. Então, aqui não existe, é assim que se solução no conjunto dos números reais. Beleza, galera? Ok? Então, vamos lá. Mais uma definição aí. Bom, segundo caso, quando o índice é ímpar, então agora parou. Se o índice é ímpar, então existe a raiz negativa, ok? Então vamos aprender aqui, ok? Quando o índice é ímpar, então vamos lá, raiz cúbica de 27. Eu tenho que pensar no número que ele vezes ele mesmo dá 27. Não é isso? Que é o 3, certo? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Pois 3 elevado ao cubo é igual a 27. Ok? Putz, apareceu uma raiz quadrada negativa. Aí eu vou olhar meu índice. Meu índice ele é o quê? Par. Opa, se o índice é par, não. Se o índice é ímpar. Opa, se meu índice é ímpar, logo ela existe. Certo? Então, como que vai ficar aqui? Menos 3. Pois, olha a resposta. Ó, menos 3 elevado ao cubo. Todo número negativo elevado a um expoente ímpar fica negativo. Por quê? Porque ó, ficaria assim, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Olha a regra de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos ao menos aqui. E 3 ao cubo vai dar 27. Raiz quinta de 32. Aí tem que pensar no número, que é o 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Então, pois 2 elevado à quinta é igual a 32. Raiz quadrada negativa de novo, vou olhar meu índice. Olha lá, meu índice é ímpar, então ela existe. Então, eu já sei que vai ser menos, é igual de cima, né? Menos 2. Pois, já expliquei lá no outro, é igualzinho. Menos 2 entre parênteses aqui elevado à quinta, certo? Número negativo elevado a um expoente ímpar continua negativo, que vai dar 32. Certo, galera? Então, se o índice for par, só retomando, ok? E a raiz for negativa, não existe. Agora, se o índice for ímpar e a raiz negativa, aí ela existe. Aí eu já provei isso aí para vocês. Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Bom, agora a gente vai chegar nos expoentes racionais, tá? Então, se eu pensar no seguinte, se A é um número positivo e N e N são números naturais diferentes de zero, então eu consigo escrever isso em raiz. Como assim? Então, vamos lá, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A elevado a M sobre N. Eu escrevo esse cara aqui fica sendo o meu índice, ok? E esse M aqui fica sendo o meu expoente. Ok? Mesma coisa vale a volta. Se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, eu copio o que está lá. Ó, esse cara aqui é o meu numerador e esse cara aqui é o meu denominador. Como assim? Ainda não entendi, professor. Então vamos lá, vamos fazer com números que aí fica mais fácil, certo? Olha o que eu tenho aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Vou escrever a raiz, ó, e vou colocar o número lá dentro. Aí que tá. Então, como eu avisei vocês, o cara que está lá em cima, que é o meu numerador, ele se transforma em expoente. Então, ele vem para cá.
E o meu denominador se transforma em índice. Então ele vem para cá, ó. E aí acabou. Só isso. Ok? E esse aqui, ó. 2,8, 3/4. Vamos lá, vamos lá. Raiz. Aí você coloca o 2,8. Quem vai ser meu expoente? O 3. O 3 e o 4 fica sendo o meu índice. 4. Ah, entendi. Mas aqui você colocou número decimal. Número decimal. E agora? Então vamos pensar. Vou fazer aqui, tá? 0,25. Já ensinei isso aqui para vocês. Ok? Então vamos lá. Coloco o traço da fração, coloco a parte inteira em cima. Embaixo coloco 1. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então 0,25 é a mesma coisa que 25 centésimos. Só que eu consigo simplificar essa fração por 25, que vai dar 1/4. Ah, então 0,25 é 1/4. Então vai ficar assim, ó, 16 elevado a 1/4, que é a mesma coisa. Tá, professor? Mas agora põe na raiz. Então vamos lá. Raiz de 16. O 1 vem para cá, não precisa colocar, né? Mas vamos colocar só para... 1 e o 4 é o meu índice. Ok, galera? Vai ficar aí raiz quarta de 16. Certo? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo aí. Ok? E a gente entra com isso, a gente entra nas propriedades com os radicais. Então a gente vai ver a nossa primeira propriedade. Se A é um número positivo e N é um número natural diferente de zero, ok? Então eu consigo fazer o quê? Simplificar, certo? Eu vou simplificar isso aqui para poder ficar mais fácil aí para vocês. Então vamos lá, vou ensinar de dois jeitos, tá? Então, bom, eu tenho aqui, ó, se eu tirar isso aqui da raiz, ficaria assim, ó, 5, nós já vimos, elevado a 2 sobre 2. Professor, de onde saiu outro 2? Aqui, ó, raiz quadrada, não posso esquecer, ok? Simplifica aqui, 2 dividido por 2 dá 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vou resolver de outro jeito aqui, ó, para poder ficar mais fácil lá na frente quando estiver fazendo os exercícios. Toda vez que eu tiver raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, o que eu posso fazer então? Eu vou lá e corto esse 2 com o meu índice. E aí sai quem? 5. Ó, já cai direto no resultado. Certo? Aí para ficar mais fácil, olha o de baixo. Ó. O que eu faço com o 3 aqui? É o mesmo? Opa, quem saiu? O 7. E aí acabou. E aí você não precisa ficar tirando da raiz, ok? Isso se chama simplificação. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, então vamos à nossa segunda propriedade aí. A raiz não sofre interferência quando a multiplicação ou divisão do índice e expoente do radicando pelo mesmo valor, ok? Então ela não vai sofrer nenhuma influência, interferência, certo? O que significa? Que eu consigo simplificar. Então vamos lá, ó, dá uma olhada aqui, ó. 8 e 2. Então eu consigo simplificar por 2. Então, vou simplificar aqui, simplificar aqui. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, eu sei que vai dar raiz quarta de quanto? 2 dividido por 2, 1. De 3. E aí, acabou. Então, é só simplificar. Só isso, ó. 15 e 9, ó. Simplifica por 3. Então, 15 dividido por 3, 5. Então, vai dar raiz quinta de 10 elevado, 9 dividido por 3, 3. E agora aqui, 64, raiz 11ª de 64. O que eu vou fazer com 64? Fatorar, né? Eu já fatorei ele lá. Então, só voltar aí a aula um pouquinho, vocês vão ver que 64 é 2 elevado à sexta. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado à sexta. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu consigo simplificar isso aqui. Simplificar por quanto? Por 6, né? Ó. E aí vai ficar o que aqui? Simplificando por 6. Raiz quadrada, 12 dividido por 6. Esse aqui vai ficar raiz quadrada, o 2 não precisa colocar. Beleza? 6 dividido por 6, 1. Raiz quadrada de 2. E aí acabou. Só isso. Beleza? Então vamos lá. Segunda propriedade já foi. Terceira propriedade. O produto de radicais com o mesmo índice é igual ao resultado da multiplicação dos radicandos. Vamos ver isso aqui? Então vamos lá. Isso aqui, ó, na verdade, eu consigo separar isso aí, ok?
Então, aqui, ó, como é multiplicação, essa raiz aqui, ela vale para os dois. Então, fica assim, ó, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 3. Só isso. Separei. Essa é a nossa terceira propriedade, quando a gente separa. Então, aqui, ó, como que fica? Raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de x. Ok? O 3 ele pertence aos 2, assim como o 5 aqui pertence aos 2. Beleza, galera? Essa foi a nossa terceira propriedade. Nossa quarta propriedade. O quociente de radicais com o mesmo índice é igual ao resultado da divisão dos radicandos. Então é a mesma coisa aqui, né? Do mesmo jeito que eu separei lá na multiplicação, eu separo na divisão. Como que fica então? Então fica assim, ó. Raiz quinta de x sobre raiz quinta de 6. Olha que beleza, na divisão também é válido. Como que fica esse aqui então? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 7. Então a raiz aí pertence um pedacinho para cada. Essa foi nossa quarta propriedade. E nossa quinta propriedade fala o seguinte: para simplificar a raiz de uma raiz, basta multiplicar seus índices. Então vamos lá, vamos ver aí o que seria multiplicar os seus índices. Então vamos lá. Neste caso aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou escrever, ó, não tenho nada aqui, significa que eu tenho 2 e 2, tá? Então vou escrever ela aqui, ó, raiz quadrada de 2, vou fazer aqui, ó, 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vai dar 4 raiz de 2. Ah! E esse aqui? Então, ficaria assim, ó, raiz quadrada de x de 4, como não tenho nada na outra, 2. Então, vai ficar raiz oitava de x. Ah, entendi. Professor, poderia fazer direto? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, raiz terceira, raiz quarta de 5. Pode fazer direto. Coloca lá, raiz de aqui o 12. 3 vezes 4, 12. Pode fazer direto também. Fique à vontade, tá bom? Então vamos lá, simplificação de radicais. Então tem aí raiz cúbica de 216. E agora, como que eu simplifico isso daí, galera? Vamos lá. Então, como eu já falei para vocês, se eu não conheço a raiz, não faço nem ideia, eu fatoro. Então vamos começar aí pelo 216. Então vamos lá, 216. Vamos relembrar os números primos. Bom, terminou em número par, eu sei que dá para dividir por 2. 216 dividido por 2 dá 108. Terminou em par, sei que dá para dividir por 2. Certo? Então vamos lá. 108 dividido por 2 dá 54. Terminou em 2 ainda, vai dar 27. Opa, não terminou em 2. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? 2 mais 7, 9. Então eu sei que dá por 3. Então eu vou por 3. Vai dar 27 por 3, 9. Aí ainda dá por 3. Então, vou fazer por 3. 3 por 3, 1. Bom, agora eu tenho que arrumar a casa aqui, né? Então, eu sei o que aqui? Que é a raiz cúbica. Então, tem que separar em bloquinhos de 3, ó. Então, aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes... Ó, deu certinho. 3 ao cubo. Ok? Então, isso aqui eu posso escrever raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vimos essa propriedade, acabamos de ver. Então, isso aqui eu posso escrever raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Professor, você acabou de falar para prático, é o mesmo, simplifica, ó. É o mesmo, simplifica. Aí ele já sai da raiz, porque é igualzinho. Então, vai ficar como aqui? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Que beleza! Então, isso significa que a raiz cúbica de 216 é 6. Certo? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 8. 8? Vamos ver. Vamos ver o que dá isso aqui. Vamos simplificar o 8 aí. Vamos lá, fatorar ele. 8 por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Raiz o que lá? Quadrada, né? Ó, tem um 2 aqui, ó. Então, vou separar aqui, ó. 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes
2. Então, como que fica isso daqui? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Professor, acabamos de ver, igualzinho de cima, separa. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. Ah, essa dá para simplificar, ó. 2 com índice 2 aqui, ó. Quem sobrou aqui? 2. Lá não dá para simplificar. 2. Então, acabou. Ah, então a raiz quadrada de 8 é 2 vezes a raiz quadrada de 2. E aí, acabou. Certo? Agora vamos ver o 224. Vamos lá. Raiz quinta, né? 224. Vamos lá. Terminou em par. Então, eu sei que dá para dividir por 2. Que vai dar 112. Ainda terminou em número par. Então, dá para dividir por 2. Certo? Dá 56. Beleza. Continua terminando em par. Ainda dá para dividir por 2. Dá 28. Ainda dá para dividir por 2. Que dá 14. Ainda dá para dividir por 2. Que dá 7. Opa, não dá mais por 2. Próximo número primo é 3, não dá. Próximo número primo é 5, não dá. Próximo número primo é 7. Aí dá, que dá 1. Aí eu vou olhar lá, é raiz quinta. Então, vamos ver se eu tenho 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a quinta vezes 7. Aí eu vou lá montar. Ó. Raiz quinta de 2 elevado a quinta vezes 7. Separando para cada. Então, raiz quinta de 2 elevado a quinta vezes raiz quinta de 7. Certo? Então, continuando aqui, ó. Simplifica lá, ó. O 2 sai. Aqui não dá, né? É 1. Não tem como. Então, vamos lá. Então, o 2 saiu. Sobrou quem lá? Raiz quinta de 7. Então, a raiz quadrada de 224... Raiz quinta, desculpa, de 224 é 2 vezes a raiz quinta de 7. E aí, acabou. Certo? Então, se você tem alguma dúvida em extrair a raiz quadrada, galera, fatora. Professor, eu não entendi muito bem a parte da fatoração. Então, vamos lá. Fatoração, você vai sempre pegar os números primos, que eu passei lá. Só voltar um pouquinho o vídeo aí. E você sempre começa pelo menor. Lembrando, se você começar errado, sei lá, você começou pelo número 3, e depois você vê que dá para dividir por 2, você começou errado. Aí você tem que voltar tudo de novo. Você não pode voltar. A ordem ela é crescente dos números primos na fatoração. E o que manda aqui, ó, na hora de você fazer isso aqui em forma de potência, é o índice da raiz. Que nem aqui, ó. No primeiro exemplo aqui eu tenho 3, então pode ver que eu separei grupinhos de 3. No segundo exemplo é quadrado, grupinhos de 2. No terceiro exemplo é 5, grupinhos de 5. Professor, e se não tiver? Aí você deixa dentro da raiz, certo? Então ficamos por aqui. Não perca a nossa próxima aula aí, que eu vou ensinar vocês as operações, ok? Com raiz quadrada, raiz cúbica, ok? Beleza, galera? Então, próxima aula aí, não percam. Vou ficando por aqui. Valeu, fui!